Espero que sim, que você esteja bem. A gente está morrendo de saudade de vocês, muita saudade. Beijo aí no coração de vocês, meu terceiro ano. Bom, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre datas comemorativas. É algo que eu gosto muito de falar, eu acho muito interessante. Iremos começar falando sobre o Dia do Livro, que foi um dia escolhido para homenagear uma pessoa. O Dia do Livro é comemorado no dia 18 de abril, Dia do Livro Infantil. Ele foi escolhido para homenagear Monteiro Lobato, que foi um escritor super incrível de história infantil. Talvez você não conheça aí pelo nome Monteiro Lobato, mas se eu colocar essa imagem aqui, ó, Sítio do Pica-Pau Amarelo, aí você vai lembrar. Ele que escreveu essa história, uma história super incrível, que prende aí as crianças, pelo menos eu quando era criança amava assistir. Então, o dia 18 de abril foi escolhido para homenagear ele. Meus amores, agora vamos falar um pouquinho sobre o dia 19 de abril, que é o dia escolhido para comemorar o Dia dos Índios, ou o Dia do Indígena, que é como está aí na sua apostila, tá bom? Então, essa é uma data muito importante. Por quê? Quem foram os índios? Foram pessoas muito importantes para a história do nosso país. Vamos voltar lá em 1500. Bom, em 1500, os portugueses chegaram aqui, no Brasil, e eles encontraram os índios. Eles tinham uma cultura, eles costumavam viver da pesca, comendo também alguns vegetais. Então, assim, eles tinham a vida deles. Porém, os portugueses chegaram e começaram a escravizar os índios, começou a maltratar os índios, fazer com que eles trabalhassem para os portugueses, roubou as terras que eram dos índios e fez aquela bagunça toda. Então, esse dia 19 de abril foi escolhido para homenagear os índios e para valorizar a cultura desse povo. Eles ainda existem, muitos, não tanto quanto antes, mas ainda existem aqui no Brasil, em algumas regiões. E depois, mais pra frente, em alguns blocos da apostila, vocês irão ver um gráfico falando especificamente da quantidade de índios que tem em cada região, ainda, né? Então, essa data foi escolhida para homenagear eles, para lembrar que eles eram pessoas importantes, que eles tinham uma cultura. Então, por isso que essa data foi escolhida, dia 19 de abril, em comemoração ao Dia do Índio. Bom, gente, agora continuando a falar um pouquinho sobre os portugueses. Em 1500, o que aconteceu? Os portugueses, eles precisavam ir para as Índias. Eles iam com a nau deles, né, com a embarcação deles. E o que aconteceu? Eles precisavam ir e passar a costa da África. Porém, eles desviaram o caminho, se perderam no meio do oceano e foram parar no Oceano Atlântico. E aí, por acaso, eles já chegaram aqui no Brasil. Na época, como eu falei anteriormente, o Brasil não era chamado de Brasil, ele passou a ser chamado de Brasil depois, por conta de uma árvore que tinha aqui em grande quantidade, que era o pau-brasil. E dessa árvore, era possível usar a madeira dela, porque a madeira era de boa qualidade, então dava para fazer muitas coisas com a madeira dessa árvore. E também, o tronco dela saiu uma espécie de uma tinta, que eles usavam para tingir roupas, tecidos. Então, eles usaram muito o pau-brasil. Vou falar um pouquinho sobre o dia 7 de setembro, que foi uma data super importante. O que aconteceu? Bom, desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil e começaram a mandar em tudo, o Brasil começou a ser dependente de Portugal. E havia aqui um rei, que ele era o rei de Portugal, e ele mandava aqui no Brasil também, que era o Dom João VI. Ele comandava em tudo aqui no Brasil, mas ele era rei lá em Portugal. Por quê? Porque desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles começaram a mandar em tudo no Brasil. E aí, esse Dom João VI, ele resolveu voltar para Portugal e ficar lá. Só que o que ele fez? Deixou o filho dele aqui no Brasil, que era o Dom Pedro. O que esse Dom Pedro fez? Ele não concordava com o Brasil ser tão dependente assim de Portugal. Ele achava que o Brasil deveria ser independente, que o Brasil devia ser Brasil, Portugal, Portugal. Bom, ele não concordava. Ele queria que o Brasil fosse independente de Portugal. E aí, no dia 7 de setembro, ele resolveu dar esse grito aí de liberdade. E ele gritou às margens do rio Ipiranga a seguinte frase: independência ou morte. Ou seja, ele quis dizer o quê? Que o Brasil não obedeceria mais às ordens de Portugal. E que agora o Brasil seria um país independente. Que Portugal ia mandar em Portugal e o Brasil aqui no Brasil. Então, ele deu essa frase muito famosa
e aí o Brasil passou a ser um país independente. Ele, por sua vez, começou a ser imperador do Brasil. Ele teve um monumento, também fizeram um monumento no lugar, em homenagem a ele. Se você for no lugar hoje, que foi o mesmo lugar antigamente, né? Hoje em São Paulo tem uma estátua dele, homenageando, né, esse ato que foi tão importante para o Brasil. Além do ato, da estátua que fizeram lá em homenagem a ele, existe um hino também da independência. Eu vou colocar aqui para vocês a seguir, para vocês escutarem. Tem aí na apostila de vocês a letra, e aí vocês acompanham aí conforme o vídeo for passando, tá bom? Para vocês aprenderem qual é o ritmo e como é o hino da independência. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjavam das perfídias do partido, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, somos deles no Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns, ó brasileiros, já tornaram varonil do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo, entre as nações, do universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, onde vá, devo servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Bom, o povo brasileiro sempre foi um povo que quis ser independente, como eu acabei de falar aqui.
E não muito satisfeitos com a independência que Dom Pedro tinha acabado de proclamar, eles começaram a querer que o Brasil fosse livre também dos imperadores, que o Brasil fosse comandado por alguém que fosse escolhido pelo povo, como a gente faz hoje, através das eleições. E aí, eles queriam tanto que o Brasil fosse independente. Eles lutaram muito para que isso acontecesse, porque imagino que não deveria ser fácil tirar um imperador do poder, né? E ainda mais o Dom Pedro, que era um cara tão incrível, assim, né? Basicamente, pelo que a gente viu pela independência. Foi ele que tirou o Brasil começou o Brasil a ser independente de Portugal por conta dele. Então, depois de 1822, eles começaram essa briga de querer que o Brasil fosse independente de tudo, independente dos imperadores. As pessoas não queriam ser, sabe, mandadas por outras pessoas. Elas queriam ter voz, elas queriam falar dos seus direitos. E, enfim, o que aconteceu? Depois desse ato, depois da proclamação da independência do Brasil, que foi em 1822, surgiu outra coisinha aí, muito importante. O que aconteceu? O Marechal, que é esse homem aqui, ele não estava muito contente. Imagino que as outras pessoas também não estavam muito contentes. E aí, o que ele fez? Ele queria muito que o Brasil fosse comandado por representantes que o povo mesmo tivesse escolhido. Igual as eleições que a gente tem hoje. Eu escolho meu presidente, eu escolho meu governador, eu escolho todos os meus representantes. Através do voto. Através da população, através do voto. Então, meus amores, no dia 15 de novembro de 1989, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República do Brasil. E aí ele passou a ser o presidente do Brasil. Ele foi o nosso primeiro presidente. Hoje nós temos o Brasil República, porque graças a ele nós temos, porque hoje nós escolhemos os nossos representantes, nós escolhemos o presidente, nós escolhemos o governador e todos os outros representantes. Nós escolhemos, o povo tem o poder de escolha. Não é como era antes. Antigamente, a pessoa chegava, era por família, era por reino, né? E aí, simplesmente mandava quem fosse da família. Não tinha essa questão de o povo escolher. Eu já expliquei essa questão também em sala pra vocês. Não era assim. Era simplesmente passado de família pra família. Não era nada que o povo pudesse dar opinião. Então, esse dia 15 de novembro, foi escolhido para comemorar a proclamação da República por nós brasileiros.